provavelmente nunca ouviu falar sobre a Guerra da Borracha, pois ela se trata de uma história apagada do Brasil, na qual poucos conhecem. E nesse vídeo iremos relatar sobre essa batalha, que trouxe sofrimento para milhares de famílias. E a partir desse relato articularemos sobre como o ser humano pode se adaptar a diferentes ambientes e como pode utilizar e se ajustar ao bioma regional em que vive ou em que passou a viver a partir de um certo momento. Em 1940 já estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o Japão, que era inimigo dos Estados Unidos, dominou a Malásia, maior região produtora de borracha do mundo, e cortou o fornecimento para os Estados Unidos. As autoridades norte-americanas temeram pelo pior. Afinal, a borracha era utilizada em quase todos os armamentos e objetos úteis para a guerra, e estava em falta na América do Norte. Então o governo americano recorreu ao Brasil e fez um tratado militar e comercial para que o Brasil fabricasse a borracha necessária para a guerra. Então o governo Getúlio Vargas, que era o governo da época, empenhado em lutar junto com os Estados Unidos e seus aliados contra os regimes nazifascistas, Vargas enviou a Força Expedicionária Brasileira para conflitos na Europa, ou seja, soldados brasileiros que ficaram conhecidos como os pracinhas. Junto a isso, ele também formou o SENTA, para conseguir soldados para a extração de borracha. SENTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, foi sediado em Fortaleza. Essa localização era estratégica, pois o Nordeste brasileiro foi a região escolhida para o alistamento. Criado por Getúlio Vargas em 1943, este órgão gerenciava a transferência, treinamento e transporte de nordestinos para a extração de borracha, visando fornecer matéria-prima aos aliados da Segunda Guerra Mundial. Jean-Pierre Chablot, contratado como membro da divisão de propaganda do SENTA, criou diversos materiais promocionais. Estes incluíam cartazes, cartilhas, guaches, aquarelas e grandes cartazes impressos em litogravura. Tais itens eram exibidos em vitrines ou durante marchas cívicas no centro de Fortaleza, com o objetivo de persuadir ou convencer os cearenses a participarem da Batalha da Borracha na Amazônia. Essas propagandas eram repletas de promessas, retratando a Amazônia como uma terra de riqueza e prosperidade. Tal narrativa aproveitava-se da situação de seca que o sertão enfrentava naquele momento. O SENTA prometia hospedagem, investimento, alimento, amparo, proteção, salário, transporte e treinamento para os homens que se alistassem para a extração de borracha. Mas de fato os soldados tiveram suas recompensas pelo trabalho? As promessas do SENTA foram cumpridas? Não. Tudo o que prometeram não foi cumprido. Podemos dizer que eles foram tirados do Nordeste e abandonados na Amazônia. Eles apenas receberam o treinamento de como extrair o látex e alguns materiais para o trabalho e para a sobrevivência, como uma calça de mescla azul, uma blusa de morim branco, chapéu de palha, um par de alpercatas de rabicho, uma caneca de Flandes, um prato fundo, um talher, uma rede, uma carteira de cigarros Colombe e um saco de estopa. A grande maioria dos alistados jamais voltaram para casa, vítimas da insalubridade geral nos seringais, de animais, da violência das relações de trabalho ou presos aos contratos e às dívidas criadas pelos senhores de terra. Os soldados que conseguiram voltar para os seus lares foram por conta própria. O governo tampouco cumpriu o prometido, levar os soldados para casa como heróis de guerra e com tratamento igual aos combatentes pracinhas, inclusive com a aposentadoria. O que era pior é que o patrão judiava, o patrão fazia tudo enquanto queria. Nós não tivemos direito a quartel, nós não tivemos direito a médico, não tivemos direito. O nosso quartel foi a floresta. Nunca me sentei em banco de escola. Pai, eu escrevo um bilhete, uma carta, eu escrevo. Aí eu comecei a arrancar a folha do calendário, comecei a aprender a soletrar. Aí eu aprendi a soletrar e não precisou mais de nada, eu aprendi um pouco, né? Ah, se eu tivesse estudado eu era outra pessoa, né? No início, os homens nordestinos estavam indo voluntariamente para a Amazônia extrair o látex para a fabricação da borracha. Só que a partir de um certo momento, o governo brasileiro percebeu que a quantidade de voluntariados não seria suficiente para a tamanha demanda da produção de borracha. Então começaram a levar de forma forçada jovens do sertão nordestino para os seringais. Eram dadas duas escolhas à família. Ou o moço iria para a Amazônia ajudar na extração do látex, ou iria para o fronte da Europa batalhar na guerra. Já é de se imaginar que muitos escolhiam ir para os seringais,
Mas, apesar de parecer, essa não era a melhor escolha, visto que morreram mais jovens na Amazônia extraindo látex para a fabricação de borracha do que soldados no fronte da Europa. Foram levados cerca de 60 mil soldados entre 1942 e 1945. Metade destes morreram na Amazônia ou a caminho do local. Em comparação, dos 20 mil soldados que foram enviados para a Itália para batalhar no fronte da guerra, apenas 454 morreram. Bem, os soldados da borracha eram levados sem treinamento algum, e em consequência disso, muitos acabaram morrendo por conta de doenças que tinham naquele local. Eles só foram reconhecidos como combatentes da Segunda Guerra Mundial 40 anos depois, diferentemente dos pracinhas, e até hoje lutam para que as promessas que lhes foram feitas sejam cumpridas. Agora que vocês sabem sobre a história da Guerra da Borracha, você deve estar se perguntando como isso se relaciona com a biodiversidade brasileira. Bem, pare para pensar comigo. Os homens do sertão nordestino foram tirados de um lugar que tem como clima predominante o clima semiárido, ou seja, contém altas temperaturas. E a temperatura térmica é quase invariável ao longo do ano. Também tem baixa umidade do ar e longos períodos sem chuva, e é caracterizado pelos longos períodos de seca, contendo variação de chuva entre 500 a 750 milímetros ao ano. Isso é bem pouco. E esses homens foram colocados na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, que contém altas temperaturas durante todo o ano e elevado índice de umidade do ar, com chuvas muito constantes, atingindo uma média de 3.000 milímetros por ano, diferentemente do sertão, que contém apenas 500 milímetros por ano. Por estarem acostumados com o ar mais seco, muitos podem ter sofrido com a alta umidade do ar da Amazônia, que poderia causar problemas respiratórios para eles, como asma, bronquite, pneumonia, sinusite, tosse ou gripe. A alta umidade também dificultava a secagem de roupas e a conservação de alimentos, o que aumentava ainda mais os problemas de saúde. Agora, coloque-se no lugar desses homens. Quando eles estavam indo para a Amazônia, muitos não sabiam o que esperar, nem faziam ideia do que havia naquele local. Uma coisa que os impressionou muito foi a abundância de água que esse lugar possui. Eles saíram de um ambiente com escassez de água, principalmente naquela época devido ao período de seca que enfrentavam, e foram para um ambiente com grande quantidade de água. No sertão, os cursos d'água são geralmente formados por rios temporários, também chamados de intermitentes, com exceção do Rio São Francisco. Já na Amazônia, a hidrografia da floresta é bastante densa, formada por rios de grande vazão e extensão, que fluem ao longo de todo o ano. Na Amazônia, encontramos o maior arquipélago fluvial do mundo, Mariuá, com mais de 700 ilhas, localizado no Rio Negro. Também encontramos o maior conjunto de rios do planeta, aproximadamente 1.700 rios, mais do que em toda a Europa. A região possui ainda a maior ilha fluvio-marinha do planeta, Ilha de Marajó, no Foz do Iguaçu, Amazonas, com mais de 50 mil quilômetros quadrados. O maior rio do mundo, Rio Amazonas, tanto em volume de água quanto em extensão, que possui 6.750 quilômetros. Imagine o impacto que esses homens tiveram ao se deparar com tamanha abundância de água. A vegetação do sertão é marcada pelo bioma da Caatinga. É um bioma exclusivamente brasileiro, que inclui uma vegetação rasteira, arbustos espinhentos e árvores de pequeno porte e troncos retorcidos. O conhecimento ecológico dos nordestinos sobre plantas e técnicas agrícolas da Caatinga foi inútil na Amazônia. A vegetação densa e desconhecida tornava o deslocamento na floresta desafiador, com muitos trabalhadores se perdendo ou sofrendo acidentes. O bioma amazônico chega a ocupar uma área de 4.196.943 km², que corresponde a mais de 40% do território nacional, e é constituída principalmente por uma floresta tropical. Os homens também tiveram o grande impacto da diferença de paisagem dos dois locais. Como que esses homens do sertão foram impactados por todas essas diferenças? Eles saíram de um lugar que eles já sabiam como funcionava. Já sabiam o que esperar em questão de seca, chuva e alimentos que a terra produzia. Eles se relacionavam de forma natural com a terra deles. Eles foram tirados disso para um lugar que contém coisas totalmente diferentes.
Como eles iriam saber agora o que poderiam comer ou não das árvores? Como saberiam quais frutas ou folhas eram venenosas ou tinham atributos medicinais? Sem contar que também tinha diferença da fauna do sertão e da Amazônia. A Caatinga possui uma grande quantidade de espécies animais, como aves, anfíbios, répteis, mamíferos e peixes. Grande parte dos animais são de porte pequeno a médio. Pesquisas indicam que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies animais. Dá para acreditar nisso? E isso porque nem todas as espécies foram encontradas e estudadas pelos cientistas ainda. Lá existem alguns animais que ainda são desconhecidos pelos homens. Bom, mas uma coisa é certa, são muitos animais convivendo neste grande ecossistema. Dentre os animais encontrados na floresta amazônica, podemos destacar jacarés, serpentes como a sucuri, várias espécies de sapos, rãs e uma grande variedade de aves, como tucanos, araras e o galo da serra. Insetos como formigas, mariposas, borboletas e besouros são também abundantes. Há uma grande diferença entre a Amazônia e o sertão nordestino. Como os homens se adaptaram a essa diferença extrema? Relatos dizem que muitos se acidentaram nas florestas pisando em coisas cortantes, animais que picavam como cobras, muitos caíam de árvores ou árvores caíam em cima dos homens. Diversos acidentes ocorreram por falta de conhecimento do bioma local. Muitos deles precisaram estudar o ambiente e decidir como agir, usando principalmente a iniciativa e a coragem. Eles tiveram que focar sua percepção, memória e atenção para encontrar soluções para os problemas que enfrentavam. Os soldados chegaram à Amazônia sem saber o que enfrentariam, e em questão de alimentação não foi diferente. Muitos deles tiveram que aprender a caçar na floresta com os indígenas. Aquelas pessoas que estavam aqui estavam aqui há muito tempo, já estavam ensinando a gente como é que a gente vivia aqui, né? Eu morei em Marros Índio, Caboclo, eu ia mais eles caçar na mata. Aí eu matava viado, eu matava anta, eu matava onça, e eu matava mutum, que é uma caça boa. Tudo eu matava para comer. O fato de que eles não estavam acostumados ao modo de sobrevivência da floresta levou eles a passarem por diversas dificuldades e perigos. Com a grande quantidade de animais ao redor deles, eles foram expostos a vários ataques de animais selvagens e tiveram que lutar pela sua sobrevivência. Eles simplesmente não sabiam quando iria surgir uma sucuri e enforcar eles, coisa que muitos soldados dizem que já viram pessoalmente. As principais doenças transmitidas eram a malária, a meningite, a febre amarela e as hepatites virais, entre várias outras doenças que eram transmitidas por mosquitos desconhecidos da Amazônia, que na maior parte das vezes levavam os soldados à morte. Soldados que conseguiram sobreviver foram aqueles que conseguiram se adaptar a uma nova realidade. Eles precisaram usar de sua inteligência, de suas habilidades mentais e da sua perseverança para conseguir ir até o final. Alguns estão vivos até hoje, outros morreram e contaram a história. Bom, a gente viu até aqui o grande processo de adaptação desses trabalhadores a um ambiente totalmente diferente. A gente observa a forma como eles se adaptaram e usaram de maneira sábia os recursos. Bom, agora nós vamos falar sobre um contexto humano, geral e muito atual, que são os diferentes climas. Nós sabemos que pessoas que moram em lugares extremamente quentes têm que se adaptar com ele todos os dias, como por exemplo o Mali. E também a lugares muito frios, como a Rússia. A gente sabe que a paisagem é diferente, o ar é diferente, a alimentação dessas pessoas é diferente e a cultura delas também. E isso é causado pela contraposição de diferentes biomas. Mas e nós no século XXI? Como nós temos nos adaptado a um clima totalmente novo todos os dias? O que temos feito para isso? 2023 é o ano mais quente da história. Quem diz é a Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU com sede em Genebra, na Suíça. O fenômeno El Niño, que provoca temporais em várias regiões e seca em outras, ajuda a explicar o aumento da temperatura, mas não é o único motivo para isso. Na cidade do Rio, a sensação térmica bateu 5 recordes desde fevereiro, 4 deles em novembro, ou seja, fora do verão.
À medida que a gente aumenta o efeito estufa, aumenta o aquecimento global, aumenta as mudanças climáticas, a gente também faz um El Niño mais intensificado. Na reportagem especial de hoje, você vai ver como o mundo se mobiliza para enfrentar a nova realidade do clima e as consequências do calor extremo para o corpo humano. O que a gente diz que vai acontecer, na verdade, são temperaturas extremas e ondas de temperaturas extremas. Isso é atribuído às mudanças climáticas, mas a gente tem, em paralelo, acontecendo um outro fenômeno bem importante, que é o El Niño. Só que o El Niño, ele também tem um porquê, ele também tem uma influência das mudanças climáticas. Então, na verdade, acaba sendo um efeito cascata. À medida que a gente aumenta o efeito estufa, aumenta o aquecimento global, aumenta as mudanças climáticas, a gente também faz um El Niño mais intensificado. Relatórios e estudos mostram o agravamento da situação. A média global da temperatura entre 2014 e 2023 ficou 1,9 grau acima da média registrada entre 1850 e 1900, tornando essa última década a mais quente da história. As concentrações dos 3 principais gases do efeito estufa atingiram níveis recordes em 2022. E, segundo especialistas, continuaram crescendo em 2023. Consequências do aquecimento global afetam também o nosso bolso e o que a gente come. O preço do azeite subiu muito no Brasil nos últimos meses. O motivo foi o verão mais quente e seco na Europa, que aumentou a temperatura média em até 4 graus. A Espanha, que fabrica 45% do azeite consumido no planeta, sofreu com um solo menos úmido e, por isso, a produção de azeitonas, de onde é retirado o óleo, despencou. Especialistas dizem que a produção pode ser reduzida à metade e o preço deve encarecer ainda mais. As mudanças climáticas elas vão afetar o clima em um modo geral. Ela pode proporcionar que determinadas agriculturas, tipos de agricultura, sejam simplesmente inviáveis, né? E a gente pode ter, por exemplo, assim, temperaturas, tempestades que vão inviabilizar determinadas produções agrícolas. A gente vai direto lá para o Rio Grande do Sul, onde foi emitido alerta laranja para essa onda de frio que está desde domingo derrubando as temperaturas lá no Rio Grande do Sul. Há uma preocupação com a saúde da população, também com perdas, né, das plantações. A gente acabou de mostrar, né, os prejuízos por causa das enchentes, agora o frio que também ameaça. Oi, Patrícia, bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. As temperaturas aqui em Porto Alegre agora tá 5 graus, mas mesmo assim tem alerta para todo o estado, com previsão de geada, temperaturas abaixo de 0 graus, e esse alerta entrou em vigor no domingo e segue ao longo desse dia. É destacado, como você comentou, Patrícia, o frio intenso que pode sim trazer problemas à saúde e também esse potencial risco de perdas de plantações. O agro, que já sofre muito com a questão das chuvas e também com a estiagem, tem também essa questão do frio que pode potencializar ainda mais as perdas do solo gaúcho. Patrícia. As imagens que vamos mostrar agora são no mínimo impactantes. Pelo segundo ano consecutivo, a seca extrema dos rios da Amazônia brasileira preocupam ambientalistas em todo o mundo. Ninguém pensou que um dia seria tão difícil atravessar de barco o lago Puraquiquara. O rio Solimões já cobriu de vida e sonhos a área onde hoje é areia, que cobre de vergonha quem respeita a criação divina. Antes dava para navegar, agora dá para caminhar e até protestar. Voluntários do Greenpeace, organização não governamental fundada por ativistas ambientais, usam 7 letras, 2 palavras em inglês. Uma pergunta séria para o mundo: quem paga? Nós estamos querendo levar o recado que as mudanças climáticas já estão afetando até a maior floresta tropical do mundo e secando seus rios. Tem sim aqueles que duvidam da chamada crise climática mundial. Tem sim aqueles que acreditam nessa crise e até fazem algo para anunciá-la ao mundo. Antigamente a gente pensava que a crise era uma coisa que a gente visualizava no futuro suposto, mas atualmente a gente já percebe os efeitos dela aqui. Os efeitos dela são nocivos, não só para o meio ambiente, mas para a saúde das pessoas. Ao longo do século XXI, o ser humano tem mostrado uma capacidade incrível de se adaptar aos meios ambientes mais diversos, assim como os soldados da borracha. No entanto, no século XXI, temos enfrentado desafios climáticos sem precedentes, que nos exigem não apenas adaptação, mas mudança nos nossos hábitos, na forma como interagimos com o meio ambiente. O aquecimento global e o aumento de eventos extremos como ondas de calor e ondas de frio tem forçado populações inteiras a reavaliar desde suas formas de subsistência até o planejamento urbano e a gestão dos recursos naturais. A adaptação agora não é mais opcional, mas é uma questão de sobrevivência.
Precisamos de soluções inovadoras e de uma mobilização mundial para reverter os impactos negativos das ações humanas no planeta. A questão que fica é: até que ponto seremos capazes de nos adaptar? E diante dessas situações climáticas que estamos vivenciando, de que forma a nossa adaptação pode mudar a maneira como nos relacionamos com o meio ambiente e com as outras pessoas?